Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Refletindo a Paz. Ação e reação. Esse é o nosso tema de hoje. Vamos tratar desse assunto com foco na dimensão espiritualista, porque esse é o propósito aqui do Projeto Luz, Refletindo a Paz. E vamos começar destacando que tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graça a Deus Pai. Esses dizeres estão em Colossenses, no capítulo 3, versículo 17. Para pensarmos sobre esses ensinamentos, visando estudar o sentido de ação e reação, nós gostaríamos de iniciar as nossas reflexões tratando do conceito de mecânica clássica, mais especificamente da terceira lei de Newton, pelo fato de que a referida lei tem sido usada nas interações humanas. Muitas pessoas justificam as suas ações e as suas reações com base nessa lei. Acreditem, podem acreditar. Então, por isso, nós hoje vamos trazer esse assunto para que a gente possa conversar um pouco, pensar, rever, redimensionar, sempre buscando analisar com uma consciência crítica. A mecânica newtoniana se ancora na ideia de que a toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. As ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos. Esse é o conceito dessa lei que a gente está destacando, da terceira lei de Newton, que se refere à mecânica newtoniana. Transpor esse entendimento para as relações humanas, acreditando que as ações mútuas de dois corpos, de dois seres humanos, essas ações mútuas, um sobre o outro, são sempre iguais, ou que devem ser sempre iguais, e que, portanto, nesse raciocínio, uma agressão, por exemplo, deve ser revidada com a mesma intensidade, nos coloca num patamar de ignorância moral e intelectual. Percebe? Essa descoberta, a toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade, vale para as questões de cunho materialista. Porque quando nos voltamos para os princípios espiritualistas que envolvem os pressupostos da evolução espiritual, é fundamental analisarmos com mais profundidade esse assunto. Analisar do ponto de vista moral, Isso porque, caso desejamos fazer uma comparação com a lei de Newton, Se a gente quiser fazer uma comparação da lei de Newton com a lei de Deus, a gente precisa trabalhar na dimensão moral, buscando compreendê-la na dimensão moral. Porque se fizermos uma análise conforme o conceito que está subjacente à lei de Newton, a gente vê conforme uma ideia espiritual com foco na dimensão espiritual, não tem como colocar em prática a lei de Newton
quando nós estamos falando de relações humanas, de inter-relação entre o eu e o outro. Por isso é importante entendermos o sentido de ação e de reação na dimensão espiritual, que esse é o nosso foco aqui no Refletindo a Paz. Então, aqui nós podemos dialogar com Tiago, do capítulo 1, versículo de 19 a 21, né? E aí o que Tiago nos diz? O que ele nos provoca a pensar? Tiago fala: meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalecem e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Com base nesses dizeres, foquemos então a relação entre o eu e o outro, porque é nessa relação que residem as premissas básicas para a nossa evolução. Quer dizer, para crescermos intelectualmente e moralmente. Esse é um dizer que nos faz pensar sobre o que precisamos fazer para a nossa evolução intelectual e moral, né? Por isso, Tiago enfatiza com veemência, né, com muita, né, trazendo esses dizeres com muita seriedade, destacando: sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Então, sejamos prontos para ouvir, estejamos na dimensão de ouvir mais do que revidar na ira, revidar na raiva, revidar no rancor, né? Mas muitas vezes atribuímos o entendimento da ação e reação ao processo de relação entre o eu e o outro, né? Com foco na ideia de que a nossa reação deve ser igual à ação do outro, né? Deve ser de igual natureza em relação à ação do outro. A gente pode lembrar daquelas pessoas que ficam falando: eu não levo desaforo para casa. Então outras que falam assim: eu sou muito autêntica, eu sou muito verdadeira. E esses dizeres aí são dizeres que são usados para justificar a reação conforme a natureza da ação, né? E nos esquecemos que nessa lógica, o outro, com base em nossas ações, poderá ter reações semelhantes às nossas ações. Percebe? Tem momento que eu estou no papel do outro. E tem momento que eu estou no papel da ação. Eu não estou sempre no papel da reação. Tem momento que eu estou interagindo com o outro, estou no papel da ação e o outro na reação. Pare para pensar sobre isso. E desse modo, no processo de interação entre o eu e o outro, essa dinâmica de ação e reação dificulta a evolução de ambos. A minha relação e a relação do outro. Porque num jogo de ações e reações severas, né, intransigentes, nós contribuiremos para a perpetuação da ignorância, tanto do aspecto intelectual quanto moral. Portanto, a gente está reafirmando isso para chamar a nossa atenção, né, para nos fazer
pensar um pouco mais sobre essas questões. Então, quando nós estamos imersos nessa ignorância, não conseguimos entender que a ira do homem não produz a justiça de Deus. A raiva, o rancor, esses são sentimentos ruins que não qualificam as nossas ações, nem as nossas reações. E que a palavra que está implantada em nós é a chave para a nossa libertação, para a nossa salvação. Então, lembrando dos dizeres de Tiago, quando ele nos fala: livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Precisamos compreender esses dizeres de Tiago em sua essência. A lei de Deus está implantada em nossa consciência. E nós temos isso, como ensinamento no Livro dos Espíritos, na questão 621, quando Kardec indaga os espíritos: onde está escrita a lei de Deus? Pergunta Kardec. E os espíritos respondem: na consciência. E Kardec, tentando esmiuçar um pouco mais, pergunta: visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de ser ela revelada ou lembrada? E aí os espíritos respondem: ele a esquecera e desprezara. Quis então Deus lhe fosse lembrada. Então, nós esquecemos das leis de Deus, esquecemos que ela está registrada aqui em nossa consciência. Por isso ela precisa ser lembrada. Então aqui os espíritos reafirmam o que Tiago nos falou desde então. Aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Esses ensinamentos precisam ser apropriados com muita atenção, porque eles têm implicações importantes, significativas em nossa evolução espiritual, intelectual e moral. Condições importantes para nossa evolução enquanto espíritos, que aqui estamos vivendo experiências terrenas. Então, enquanto espíritos que somos, precisamos evoluir intelectualmente e moralmente, em consonância. Essas duas dimensões precisam estar em consonância, em equilíbrio. Pense bem. Alguém tem uma ação de agredir e o outro reage com uma nova agressão, muitas vezes até pior. Porque quando quer revidar a altura da ação, acaba revidando de uma forma mais severa. E por isso, quantas mortes tomamos conhecimento por causa de uma simples briga no trânsito? Esse ponto de vista sobre o sentido de ação e reação precisa ser redimensionado com urgência, porque não cabe no processo de evolução espiritual essa forma de viver, essa forma de pensar, essa forma de agir e de reagir. Então, essas ações e reações demonstram que estamos esquecidos das leis de Deus e que por isso permanecemos na ignorância. Sendo assim, nós podemos citar os dizeres de Paulo quando ele escreve aos Efésios, no capítulo 4, versículo 31 e 32. O que Paulo fala? Livrem-se de toda amargura, indignação
e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Por isso é importante prestar atenção ao modo como estamos interagindo com as pessoas em nosso cotidiano, com os familiares, com os amigos e as amigas, com as companheiras e os companheiros de trabalho, com as crianças, com os idosos. Sejamos bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-nos mutuamente. Essa é a lei. Essa é a lei de Deus. Percebam que fazer uma análise das nossas ações e reações, que são vivenciadas nas interações cotidianas, nos ajuda a nos conhecermos melhor. E aí, desse modo, ao nos depararmos agindo conforme uma conduta ignorante, nós conseguiremos tomar ciência da mesma, e buscar redimensioná-la. Então, o tempo inteiro a gente precisa estar atento para tomar ciência e redimensionar. Romper com aquilo que não é importante, qualificar o que estamos fazendo de bom e redimensionar aquilo que está no processo de aprendizado. Isso quer dizer que nesse processo de análise e tomada de consciência, nessa dimensão que estamos falando, nos permite atuar com criticidade. Lembrando que as leis de Deus estão registradas em nossa consciência. Precisamos acessá-la com criticidade, com consciência crítica. E aqui vale enfatizar que acessar a referida lei significa desenvolver uma consciência crítica do modo como interagimos no tempo e espaço em que vivemos. Então, a nossa ação nesse tempo e espaço em que vivemos, no processo de interlocução entre reação e ação, a nossa ação a uma ação do outro deve ser a mais virtuosa possível. Agir assim é desenvolver uma consciência crítica. Agir de forma virtuosa é agir na dimensão de uma consciência crítica. Veja que consciência crítica não é criticar a ação do outro ou a reação do outro, mas sim analisar a nossa ação e a nossa reação. O meu compromisso evolutivo é comigo. Nesse processo de interação, o outro também vai evoluindo conforme ele for analisando com consciência crítica. Então, eu tenho importância para o outro tem importância para mim. Mas a responsabilidade com a minha evolução é minha. E com a evolução do outro é dele, é dela, é do outro, é da outra pessoa. Então, por isso, as nossas ações cotidianas precisam estar em sintonia com as energias do bem. E desse modo precisamos nos ancorar na proposta de sublimes pensamentos, bons sentimentos, sábias palavras e generosas ações. Sim, a nossa ação em relação a uma má ação deve ser a de uma pessoa de bem. Se nós agimos e o outro reagiu imbuído pela ignorância, nós precisamos reagir de volta como uma pessoa do bem, uma pessoa de bem.
Então, as pessoas com as quais convivemos e encontramos em nosso dia a dia constituem instrumentos para a nossa relação conosco mesmo. Nós vamos interagir com o outro, mas a essência dessa interação com o outro é a nossa relação conosco mesmo. No fundo, tudo que precisamos viver nesse mundo terreno tem relação entre nós conosco mesmo. O outro faz parte desse processo de tomada de consciência de nós, da nossa relação conosco mesmo. Isso quer dizer que o outro nos ajuda nesse processo enquanto instrumentos desafiadores e nós ajudamos o outro nessa mesma questão. E tudo isso vai reverberar em nossa proposta evolutiva. Todos estamos aqui buscando viver experiências que nos ajudem no processo de evolução. Então, por isso nós precisamos pensar quantas andam a nossa ação e reação, se esse movimento está contribuindo para a nossa evolução. O que precisamos entender é que mesmo que seja um propósito pessoal, isso aqui é importante a gente estar trazendo também, de nós para conosco mesmo, sozinhos nós não conseguimos evoluir. O propósito é pessoal, mas para evoluir eu preciso do outro. E aí, enfatizando mais uma vez, nós destacamos que isso quer dizer que o outro nos ajuda nesse processo, assim como eu também ajudo o outro. Nós precisamos um do outro nessa jornada evolutiva. Por exemplo, uma pessoa difícil em nossa vida pode ser importante para estarmos exercitando a paciência, a perseverança, o amor incondicional. Percebe? Às vezes ficamos chateados e até de mal com as pessoas, da nossa família, com amigos. As pessoas difíceis nos fazem ter reação de raiva, de ódio, de vingança, de fofoca, de tantas coisas ruins que nos esquecemos que o veneno dessas reações estão dentro de nós e que por isso comprometem o nosso processo evolutivo. Então essas pessoas difíceis não podem provocar reações dessa natureza em nós. Elas vão continuar difíceis. E a nossa reação precisa ser na dimensão virtuosa, das virtudes. Mas alguém pode estar aí, se perguntando e até me questionando. Então eu tenho que aguentar desaforos? E eu posso te dizer com toda sinceridade, não é questão de aguentar. Se eu ainda estiver na dimensão da raiva, das ofensas, dos milindres, com certeza eu vou receber cada ação que vem para mim como desaforo. Se eu estou nessa dimensão ainda, eu vou entender essa ideia, vou entender tudo isso, de que tenho que aguentar. Não é uma questão de aguentar. Assim como não é uma questão de devolver aquela ação na mesma proporção, também não é uma questão de aguentar. E o que significa que não é uma questão de aguentar? Se eu já estou superando as energias ruins, esses sentimentos ruins, que
em algum momento da minha vida eu tive, sentimentos que me faziam sentir raiva, sentir ódio, querer revidar, não vão existir mais, porque se eu estou na dimensão virtuosa das virtudes, eu não me ofendo, não vou me ofender. E quando eu não me ofendo, eu não sinto raiva, e muito menos desejo de vingança. Se eu ainda estou me ofendendo, é porque eu ainda estou imbuída pelas energias ruins. Se eu estou imbuída pelas energias das virtudes, eu não faço circular em mim as energias venenosas. Eu não deixo a energia da vingança, da maldade, da raiva circular em meu ser. E quando eu não deixo circular em meu ser, eu não entendo que eu preciso aguentar. Porque não é uma questão de aguentar. Porque eu não preciso aguentar essas energias ruins, porque elas não estão circulando em mim. Então a referida ação não me atinge. Conseguiram entender essa lógica, né? Esse movimento que a gente precisa fazer? Né? Então, as pessoas que estão nessa dimensão, né, de fazer circular as energias das virtudes, elas sentem compaixão ao invés de raiva e assim vibram na energia do amor, sem julgamento, porque ao julgar, também se sentindo num patamar melhor, continuamos nos envenenando com as energias do orgulho, da soberba, da vaidade. Entende? Então, quando eu estou fazendo circular as energias das virtudes, eu preciso estar ancorada nos princípios da humildade, para também não revidar porque eu me sinto melhor do que o outro. Quando eu passo a achar que eu sou melhor do que o outro, eu ainda estou imersa nas energias envenenadas. Profundo, né? Que possamos trazer, então, para a nossa vida cotidiana os dizeres de Paulo aos Efésios, lá do capítulo 4, versículo 26. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem-se, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Não pequem, não sintam raiva, apaziguem-se, se sintonizem com as virtudes. Agora, já, não depois. Agora, enquanto o sol está aqui, antes que o sol se ponha, porque depois pode ser tarde. Então, o mais importante é não deixar que as ações venenosas nos afetem, porque elas não nos pertencem. Saber que elas existem não significa tomá-las para nós, mas cientes das mesmas, podemos agir conforme os princípios da lei de amor. E agindo conforme os princípios da lei de amor, nós vamos movimentar as energias do bem. E movimentando as energias do bem, nós vamos nos purificar. Então, lembrando que nós estamos aqui nesse mundo para nos purificarmos. E esse é um ótimo jeito de romper com o ciclo das ações maldosas. Quando reagimos na dimensão da misericórdia, da compaixão, da paciência, da humildade,
nós rompemos com o ciclo das ações maldosas. E geralmente o silêncio é uma boa opção, porque o silêncio é um ato de misericórdia. E depois, com sábias palavras, oriundas de sublimes pensamentos e bons sentimentos, nós podemos agir generosamente em prol da nossa melhoria. Então, melhor calar, ouvir, para podermos pensar melhor, sentir melhor, falar melhor e agir melhor. Esse, é um movimento fundamental se desejamos evoluir a ponto de vivermos, de podermos viver na nova Terra, na qual denominamos de mundo de provas em regeneração. Entende? No entanto, não podemos deixar de tocar em algumas questões que precisam ser discutidas com muita atenção e que possivelmente vocês estão aí, questionando. Às vezes, no ímpeto de sobrevivência, nós agimos conforme as ações instintivas, porque estamos no processo de relacionamento entre seres, entre espíritos imperfeitos. Então, se a gente errar, se a gente se pegar reagindo da forma que a gente não gostaria, tomemos ciência e comecemos a refazer, porque ainda estamos na dimensão de espíritos imperfeitos. E tem coisas que às vezes a gente reage porque ainda estamos linkados naquela questão ainda da sobrevivência. E enquanto tal, nós não conhecemos um outro modo de agir. E às vezes conhecemos teoricamente, mas na prática a gente ainda não consegue. A nossa energia, ainda não se movimenta de forma virtuosa. Por isso o convite que nós fazemos a vocês e a nós mesmos, de tentar fazer movimentar as energias virtuosas, cotidianamente. Esse é o nosso compromisso conosco mesmo. E tudo é uma questão de energia, de afinidade. Se a minha reação é semelhante à ação do outro, é porque estou na mesma sintonia do outro. Daí a importância da reforma íntima, que nós estamos aqui convidando todos a fazerem no cotidiano. Uma outra questão também que a gente quer destacar aqui é que outras vezes nos deparamos com situações muito desafiadoras que requer cuidados especiais, como, por exemplo, relacionamentos tóxicos. Se já fizemos de tudo, tudo que está ao nosso alcance na dimensão de uma reação virtuosa, quando nós estamos num relacionamento tóxico, o melhor é o afastamento, para que não caiamos nas tentações das energias tóxicas desse relacionamento, de reações que podemos comprometer a nossa escalada evolutiva. Então, para a gente não criar mais débitos morais, melhor distanciamento. O melhor a fazer é o distanciamento. Podemos estar num relacionamento com o propósito espiritual de resgate de algumas ações e reações passadas que foram dolorosas. Paremos para pensar sobre isso. Aquele relacionamento difícil, tóxico, pode fazer parte do nosso planejamento reencarnatório para quitarmos alguns débitos passados, para tentarmos evoluir naquelas questões. Por isso a gente fala, quem sabe
nos propusemos voltar a esse mundo para vivermos uma experiência de resgate. Mas pode ser que ainda imbuídos e imbuídas pelas mesmas energias do passado, aquelas mesmas energias que criaram débitos, nós ainda estamos muito focados e focadas nela e por isso sucumbimos ao nosso projeto de vida nesse novo relacionamento. E aí continuamos movimentando as energias tóxicas. Daí o relacionamento tóxico. Então, nesse sentido, interromper o processo, nos afastando um do outro, é a melhor solução. Mesmo que fiquemos estacionados em nosso processo evolutivo nessa proposta de resgate desses débitos. Nós vamos evoluir em outras questões que nos cabem. Em outras coisas que precisamos viver, além desse relacionamento, que nós podemos dar conta de viver bem. E numa próxima vida, quem sabe, nós podemos retornar mais fortes e aí vamos conseguir nos acertar, verdade? Então, ao invés de criarmos mais débitos, é melhor interromper e retomar depois, numa próxima encarnação. Por quê? Quando nós vamos viver outras experiências aqui, as demais experiências que nós precisamos ver, pode ser uma oportunidade de fortalecimento daquilo que precisamos para o nosso resgate moral no futuro. Então, o importante é procurarmos viver bem todas as experiências terrenas. E as outras experiências sendo vivenciadas de uma forma importante, boa, pode nos ajudar no resgate futuro disso que nós estamos sucumbindo. Porque tudo tem relação, todas as questões se relacionam, têm relação uma na outra. Por isso, quando falamos de relacionamento tóxico, como exemplo, é importante dizer que não é apenas sobre relacionamentos amorosos do ponto de vista de marido, esposa, esposo, namorados, mas também falamos das relações tóxicas que existem entre amigos, no trabalho, entre familiares, entre irmãos, entre pais e filhos, entre pessoas, nas diferentes situações da vida, nós podemos acabar vivendo relacionamentos tóxicos, relações tóxicas. E nesse sentido precisamos compreender, conforme nos fala André Luiz, que somos espíritos endividados com a obrigação de dar de tudo em favor da nossa renovação. Comecemos a articular ideias redentoras e edificantes desde agora, favorecendo a reconstrução do nosso futuro. Esses dizeres estão no livro Ação e Reação, na página 18 e 19. E de acordo com as orientações do apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 8 a 10, nós podemos enfatizar: abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, vistam que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revistam do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Pensemos sobre essas questões. Tudo de melhor para vocês e até a próxima.